E aí, bem-vindo ao 26º podcast Honda do Brasil, revista Moto Premium. Dessa vez a gente vai falar sobre um assunto que está extremamente importante nesse momento, que está chegando um monte de novas marcas, novos fabricantes indianos, chineses, sei lá, de todo lado. E a coisa vai se definir aqui, ó, no pós-venda. Porque abrir concessionária e jogar a moto no mercado, até eu faço. O difícil é manter esse mercado fluindo, constante, atendendo você com definição, com presteza e com eficiência. Para isso a gente trouxe aqui o Head Adjunto de pós-venda da Honda Motors do Brasil, Luiz Fernando Neri. Luiz, muito obrigado por você ter vindo aqui. Iotti, eu que agradeço o convite. Muito obrigado. Então, Luiz, você concorda com isso? Você concorda que a coisa agora vai se definir no pós-venda? Não tenho dúvida disso. Como você bem comentou, o mercado está bastante pujante, novas marcas chegando e a projeção é de crescimento da nossa frota de motocicletas. Essa tendência ela vem desde a pandemia, esse crescimento é bastante agudo. E de fato a gente tem alguns pilares que vão solidificar essas marcas no país. Um deles, sem dúvida nenhuma, é o pós-venda. Eu sempre falo que o pós-venda é onde você tem a maior régua à jornada do cliente depois da venda. Então é ele que será o habilitador para a próxima motocicleta que o cliente vai comprar. Então, que vai setar se a experiência foi positiva ou não. Legal. E explica para a gente, principalmente para o nosso ouvinte aí, o que exatamente é composto o pós-venda? Quais são as atitudes de um bom pós-venda? O que a Honda faz em termos de pós-venda, treinamento, etc. Você vai falar. Não, perfeito. O primeiro ponto para entender o que é o pós-venda, a gente tem que partir da natureza do pós-venda no entendimento do cliente. Eu sempre falo que o pós-venda, diferente do momento de você comprar uma motocicleta que você está realizando um sonho, pós-venda muitas vezes ele tem por natureza ser um pouco doloroso para o cliente. Quando ele procura pelo pós-venda, ou é para ter um desembolso, ou é para ter algum problema que ele teve com a motocicleta para solucionar. Isso por si só exige dos profissionais de pós-venda um esforço adicional para assegurar que a experiência seja a mais positiva possível. Então, para que você consiga fidelizar esse cliente na marca. E o cliente entender que o que ele está desembolsando no pós-venda é um investimento e perceber o custo-benefício. Como que a gente conquista isso? Eu acho que tem alguns pilares essenciais. Pós-venda, para que ele seja o habilitador da próxima compra de motocicleta, ele tem como principal desafio, primeiro, assegurar a durabilidade e a confiabilidade do produto. E segundo, providenciar essa experiência única para cada cliente, que quando busca pela marca possui uma necessidade, uma expectativa totalmente diferente, quando a gente olha para todo o line-up, por exemplo, no caso da Honda. Então, hoje, quando a gente fala de pós-venda, do lado de serviços, um dos grandes desafios que a gente tem é assegurar equipe capacitada. Hoje a gente tem mais de... Equipe capacitada, isso é importante. Hoje a gente tem mais de 8.500 colaboradores na rede de concessionários. 8.500? 8.500 no Brasil. É bastante gente. É bastante gente. Mas que estão focados diariamente ali em providenciar essa melhor experiência. Como que a gente faz para profissionalizar todo esse time na linha de frente com a nossa rede? Nós temos centros de treinamentos próprios, com equipe própria, ferramental, frota centro de própria. Treinamento para o pessoal da rede de concessionária. Exatamente, Viotti. Nós temos hoje um centro de treinamento, que foi o primeiro em Sumaré, onde está a nossa planta, interior do estado de São Paulo, interior aqui do estado de São Paulo. Nós temos um outro centro de treinamento que está em Recife, que atende toda a região Nordeste. Conhece? Bacana, uma estrutura muito boa, que atende ali toda a região Norte e Nordeste. Além dessas duas unidades físicas, nós temos as unidades móveis de treinamento, que são carretas preparadas para dar todos os treinamentos, e elas vão se deslocando pelo país onde a gente entende que tem uma demanda adicional por treinamento, e a gente fica 6 a 1 ano para capacitar toda essas essa carretas região. são importantes, porque vocês têm mais de 1.000 revenda, 1.100. Hoje a gente está com mais de 1.100 pontos. Então. E essa capilaridade exige da gente essa versatilidade de ter unidades móveis para atender demandas regionais. E até para otimizar o custo de investimento e acelerar a capacitação desse público, né? De todos os técnicos, consultores e gestores da nossa rede. Então, basicamente, essa é a estrutura de treinamento para que a gente assegure que esse time está capacitado para atender o cliente que busca pelo pós-venda da Honda. E, Nery, deixa eu te falar. No Brasil, parece que tem uma subcultura de você findar a garantia, fim do prazo de garantia, que a Honda oferece de 3 anos, em média, se não me falha o conhecimento. Fim desse período, o consumidor foge da concessionária. Isso é verdade? Tem como contornar? Ou como é que a Honda trabalha isso?
Quando a gente olha para a retenção de cliente, que é um dos pilares essenciais que a gente acompanha, a gente entende como frota potencial para retornar na concessionária a frota de 10 anos, ou seja, as motocicletas que a gente vendeu com até 10 anos de uso, eles continuam visitando a rede. Obviamente que isso tem uma curva de retorno, a garantia é um ponto que, como você comentou, que tem uma saída de fato da rede, mas isso depende do mix também, a gente acompanha isso por segmento. Quando a gente olha para alta cilindrada, para média, scooter e para baixa cilindrada, mais fidelidade são comportamentos bastante distintos. Hoje a alta cilindrada é onde a gente tem uma maior retenção, dentro e fora da garantia. O cara fora da garantia vai se tratar na concessionária. O perfil da alta cilindrada e da scooter puxa muito para o segmento de automóveis, muitas vezes a curva de retenção dentro da rede de concessionárias. Quando a gente vem para média e baixa cilindrada especialmente, a gente percebe que essa saída da rede de concessionárias após a garantia, ela é um pouco mais latente. E o nosso desafio é manter esse relacionamento com o cliente, até porque quando a gente olha para os serviços da rede de concessionárias Honda, a gente tem um portfólio muito completo. Então você tem desde serviços básicos, o serviço expresso que faz serviço de até 1 hora, você tem a troca de óleo e você tem os serviços mais complexos de reparo, diagnóstico. Hoje em dia a motocicleta está virando um computador também. Você tem uma série de tecnologias ali que muitas vezes exige que o cliente traga em um centro especializado. E hoje que a gente tem mão de obra... Aquele mecânico pequenininho, que não tinha nem computador, não tinha nem um aparelho leitor eletrônico, já não está conseguindo mexer nas motos mais atuais, não é isso? Acho que quando a gente olha para o segmento de oficinas independentes, que é super importante também para a gente, quando a gente olha o atendimento à nossa frota de 10 anos... Vocês também procuram esse público? Vocês trabalham o reparador independente? O nosso primeiro desafio é sempre que o cliente volte para a concessionária. Esse é o nosso objetivo. A nossa rede está preparada para isso, por isso que a maior rede de concessionários do país, e quando a gente olha para a capilaridade, mais de 1.100 pontos, a única que tem isso é a Honda. Agora, a gente sabe que por questões muitas vezes de conveniência, deslocamento, para o cliente, ele não vai voltar para a rede oficial. Às vezes o cara mora longe. Ele mora longe, então está em regiões mais distantes. E aí, essa oficina vai dar todo o suporte para assegurar que a motocicleta fique em dia para o cliente continuar utilizando. O que a gente trabalha muito uma vez que ele não escolhe o serviço na rede autorizada, que pelo menos a peça seja genuína. E aí é o trabalho que a gente faz de assegurar a presença das peças originais Honda em toda a malha que a gente tem hoje. Acho que são mais de 47 mil oficinas independentes que hoje estão instaladas no país. E um dos desafios que a gente tem é como cada vez mais democratizar a disponibilidade de peças genuínas. Você tocou num ponto interessante. Peça genuína. O cara quando... Na concessionária, obviamente, toda a peça que ele vai receber no modelo de motocicleta é genuína. Sim. Fora da concessionária, no reparador independente, como é que ele tem certeza de se a peça que ele está sendo colocada é boa? E como que a Honda atua nesse processo para saber se a peça que está sendo credenciada para a Honda está prestando? Perfeito. Hoje, quando a gente olha para peças de reposição, primeiro, a Honda ela tem 2 linhas de peças de reposição, que a gente chama de Hope, que são as peças originais, é a mesma peça que foi instalada na linha de montagem. E nós temos também, hoje, uma referência, a Hope representa em torno de 86% do volume de peças que a gente vende. E nós temos as peças Ramp, que são peças para o aftermarket, que nós chamamos. Então, são peças que elas têm o mesmo rigor técnico de desenvolvimento de uma peça genuína, mas que em alguns pontos, para trazer um preço menor, para ser comparado e competitivo com o mercado paralelo, mas mantendo o rigor em qualidade, durabilidade e confiabilidade, a gente consegue flexibilizar, por exemplo, o nível de acabamento da peça, em alguns casos pontuais até a durabilidade, mas assegurando qualidade, a montabilidade da peça na motocicleta e a qualidade. Então, essa é a peça Ramp. E como é que o consumidor identifica se a peça é Ramp ou se a peça é uma chinoise ali meia boca? Sim. A gente tem uma identidade visual única e exclusiva das peças Ramp. Hoje o mercado de... Identidade visual, dá para reconhecer visualmente. Exatamente. Então, que inclusive recentemente passou por um processo de mudança para tornar ainda mais fácil identificar toda a nossa line-up de peças Ramp. Hoje nós temos
mais de 102 peças diferentes de 21 famílias para atender esse mercado, quando a gente olha para todas feitas por fornecedores terceiros. E pela própria fábrica também. Hoje o nosso maior fornecedor é a própria fábrica de Manaus. Que é verticalizada para burro, né? A fábrica mais vertical do mundo, né? Da Honda. Né? Exato. E é o nosso principal fornecedor também para o pós-venda. Então, quando a gente olha para o Ramp, eu acho que essa é a grande característica. O cliente hoje, ele tem à disposição uma gama muito grande de peças no mercado. Da mais barata, que também não vai ter os adjetivos ali que eu comentei de qualidade, de confiabilidade, e ele vai tendo um portfólio muito grande, porque como a Honda tem 80% do mercado, quando a gente olha para a frota circulante dos últimos 10 anos, entre 70% e 80%, é um mercado onde tem maior visibilidade, onde você tem essas marcas alternativas que estão chegando também para ofertar. O grande ponto para o consumidor é sempre avaliar o que eu comentei, qual que é a durabilidade, a confiabilidade, né? E a qualidade que ele pode ter de cada uma dessas peças para ponderar a questão custo-benefício quando ele for decidir. Então, quando eu chegar com a minha Hondinha lá no mecânico de bairro, vou falar para ele, bota uma peça que eu consiga identificar que seja credenciada pela Honda, é isso? Exatamente. Na própria embalagem já está identificado que é uma peça produzida pela Honda Motocicletas, Honda Moto da Amazônia. Entendi. Moto Honda da Amazônia, desculpa. Pode até não ser fabricada pela Moto Honda, mas ela é autorizada, credenciada de alguma maneira. Exatamente. Então, se ele entender peças genuínas Honda e Ramp, Honda Aftermarket Parts, que é a embalagem, ambas ele pode estar muito tranquilo que é uma peça que vai assegurar a confiabilidade, a durabilidade e a condução segura da motocicleta. E a peça original, aquela original que você falou, que uma é Ramp, a outra é? É Hope, Honda Original Parts, Honda que é Original peças Parts. Originais. HOP. Essa que é original de fato é só na concessionária. Na loja de motopeças você ele não tem. Também encontra. Também tem. Ambas as peças, como eu comentei, na rede de concessionárias, obviamente, ele só vai encontrar as peças originais e as peças Ramp. Isso é um critério que nós seguimos e a rede também ela é bastante fiel nessa perspectiva. Quando a gente olha para o mercado, nosso desafio é democratizar e popularizar a presença dessas peças, sabendo que parte dos clientes não vão retornar para a rede. Então, se serviço não é a primeira opção dele, por uma questão de conveniência, deslocamento, que pelo menos ele tenha acesso à peça genuína no momento da escolha. Então, nós temos um canal de venda atacado, que é um dos pilares que a gente vem trabalhando nos últimos anos, para assegurar a presença das peças genuínas, tanto a peça original como a peça Ramp, em todo o mercado. Para todas as lojas, não só para as oficinas, mas também para os lojistas. Muito bom. Agora eu queria que você falasse 2 minutinhos sobre... você não vai falar exatamente sobre a Honda, você vai falar sobre o mercado de pós-venda. Como você acha que vai ser esse gargalo? Eu vejo, particularmente, eu sou jornalista, eu estou cá fora, você está dentro da indústria, eu estou fora. Eu vejo que está acontecendo um gargalo. Quem está comprando moto desses newcomers, dos chineses, dos indianos que estão chegando aí, chega na hora de revisão, tem problema, demora, atrasa a peça, demora, não vem. Como você vê o mercado assim se comportando em relação ao pós-venda? Você comentou a questão de demora, muitas vezes está vinculada à disponibilidade de peças. Muitas vezes. Então, se a gente olhar pela perspectiva... Eu acho que também é um número reduzido de concessionária autorizada. Sim. Os caras estão vendendo um monte de moto aí com 30, com 20, 30 concessionários para o Brasil inteiro. Eu acho que são grandes desafios que a gente tem como mercado, primeiro, popularizar ou capilarizar a rede de concessionárias para cada uma das marcas. A Honda, por mais que tenha 1.100 concessionárias, o mercado está crescente e a gente está atento em praças que porventura estejam subatendidas e a gente precisa expandir também. Eu acho que esse é o grande desafio de cada marca de como se posicionar. Então, capilaridade é um fator-chave de expansão para cada uma das marcas. E a disponibilidade de peças, que é o fator crucial quando a gente olha para o pós-venda, além da capacitação, de você ter mão de obra qualificada, é um outro pilar fundamental. E quando a gente olha para a cadeia de suprimentos, é uma cadeia complexa. Se você pegar uma motocicleta, independente da marca, e desmontar ela em part numbers, em itens, é um volume muito grande. Muitas marcas acabam focando muito nas peças de giro, A, B. O que gira rápido. Então, falando um pouco do mercado da Honda hoje de peças de reposição, primeiro, a gente tem 3 depósitos regionais para assegurar a pronta entrega para o cliente. Nós temos o depósito central que fica na cidade de Sumaré, aqui no interior de São Paulo. Nós temos um segundo depósito regional em Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco. E o terceiro depósito em Manaus, que é onde está a nossa fábrica, inclusive fica dentro da planta Fabril. Esses 3 depósitos, eles formam praticamente um triângulo no país,
para atender as regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Então hoje você prevê que o máximo tempo de espera para uma peça importante de uma moto que não seja muito popular, né? As motos mais populares têm peça em todo lugar. Uma moto menos popular, assim, mais alta agilidade, demora quanto tempo em média? Pode demorar uma peça importante assim? Vamos lá, hoje mais de 80% das peças nossas são produção local, nacional, 20% importada. Mas, mesmo as importadas, a gente tem um trabalho de assegurar a disponibilidade para o nosso cliente. Hoje eu tenho 2,8 milhões de peças em estoque. 2 milhões e 800 mil peças em estoque, 100 mil peças faturando todo dia. Esse é o cenário da Honda quando a gente olha para esses 3 depósitos. E que peça que eu tenho em cada depósito me depende também da minha frota, do meu mix regional, porque a demanda muda. Então, no caso do Nordeste, que eu tenho uma presença muito importante, por exemplo, do modelo Pop, naturalmente o estoque desse depósito ele tem que estar preparado para essa demanda. E isso é algo que a gente vai acompanhando e a gente acompanha ao longo dos 50 anos que a Honda está no país, como que é o perfil de consumo de cada praça onde a gente está. Isso permite também a gente definir estratégias junto com a rede de concessionários. Então, as concessionárias Honda também, hoje em média, tem 3 meses de estoque para atender por pronto atendimento ao cliente. Caso o concessionário não... 3 meses. 3 meses de estoque. Caso esse concessionário não tenha a peça, que é uma peça de menor giro, pedindo para a Honda, vou pegar uma referência das grandes capitais. Hoje, o prazo de entrega da Honda para esse concessionário está em média 6 dias. 6 dias. Quer dizer, é muito raro, pode acontecer, eventualmente, numa eventualidade específica, é muito raro que o cara fique 10 dias com a moto parada por falta de peça numa concessionária Honda. Como você disse, pode acontecer. Quando a gente entende que um caso ele está indo para um caminho de tomar mais dias ali da moto imobilizada, junto com o nosso departamento de relacionamento com o cliente e com a divisão de peças, a gente busca um processo que a gente chama de hotline para acelerar essa entrega, essa coleta e entrega para o cliente, para minimizar o impacto, porque a gente entende que o cliente de moto, ele utiliza a moto ou para o trabalho, pode ser o da alta cilindrada também por uma questão de diversão, mas você limita a mobilidade do cliente. Então, o tempo que você leva para regularizar tem que ser o menor possível. É verdade. Bom, outro assunto que eu gostaria de abordar é assim, falamos das oficinas de reparação independente, elas também atuam fortemente. A Honda atua de algum modo na preparação, no treinamento desses mecânicos, assim, vai falar com eles? Porque é óbvio que vocês treinam, como você falou, no seu centro de treinamento, os mecânicos da rede. E os mecânicos que não são da rede recebem algum tipo de cooperação da empresa? Bacana. Hoje o nosso foco está na capacitação da rede regular, da rede oficial Honda. Então, como eu comentei um pouco da nossa estrutura de treinamento, da nossa malha de treinamento, só como referência, são mais de 255 mil horas de treinamento anual, considerando os treinamentos web das nossas plataformas. Visualizar o troço de 255 mil horas por anos. É um volume bastante grande quando a gente olha para esses 8.500 colaboradores. E da rede regular, Honda tem um programa que no último ano atingiu sua maioridade, que é o programa Best Quality. Inclusive, a gente está anunciando agora a 19ª edição. O que é o programa Best Quality? Que já está no 19º ano. É um programa que a gente desenvolve de uma competição entre os técnicos, consultores, gestores, todos os colaboradores da rede, que ao longo do ano eles são submetidos a uma série de provas para confirmar a proficiência que ele tem dentro do escopo de atividade dele. É uma competição, é um concurso mesmo. Interessante. E que ao final desse ciclo... Estimula o cara a se desenvolver, né? A se aperfeiçoar. Esse é o principal ponto. E o pessoal se engaja muito. Como a gente já está 19 anos agora, se tornou algo cultural. Que inclusive muitas vezes o próprio concessionário pergunta quando vai começar. Então a gente está começando esse 19º ano. E ao final do ano, os melhores classificados dentro do programa que a gente fez em todas essas avaliações, eles são convidados para vir para a Honda para uma competição de quem é o melhor técnico, o melhor gestor, o melhor consultor dentro daquele ciclo, e é submetido a provas, a avaliações práticas para a gente confirmar. Isso gera premiações para cada um. E a cada 3, 4 anos a gente tem um evento global no Japão, focado no time técnico, o cara daqui pro Japão. Que a gente leva ele e o vencedor. E ele junto com todas as outras competições do mundo, o propósito principal desse evento é ver quem é o melhor técnico do mundo. Então, são formas que a Honda tem de desenvolver, engajar e assegurar que a linha de frente da concessionária... Já se destacou nesse Mundial? Algum brasileiro já se destacou aí? Sim. A gente está indo próximo ano para a terceira edição. Do Mundial, 19ª aqui no Brasil. O Mundial começou em 2019. Tá. Na ocasião foi pelo segmento de automóveis.
Em 2023 expandiu para motocicletas e agora no próximo ano a gente vai ter a segunda edição para motocicletas e a terceira para automóveis. E nas duas competições os brasileiros saíram muito bem. Então isso é mais um motivo de orgulho para a gente, dentro de todo esse processo, essa jornada de aprendizado que a gente tem com eles. O brasileiro surpreende nessas coisas por causa da criatividade como chama, o cara tem que improvisar às vezes, tem que se virar. Isso é típico do brasileiro, né? Não só o brasileiro, esse programa ele tem cobertura América do Sul. Então ele pega toda a América do Sul e a gente já teve participação, por exemplo, da Argentina, do Peru, que saíram muito bem também. Que legal. E escuta, no pós-venda, existe algum tipo de atendimento que não seja o cara ir na concessionária, atendimento virtual, ou sei lá, antigamente a gente falava no 0800, hoje em dia é tudo aqui, né? Um site, alguma coisa eletrônica onde o cara possa tirar dúvidas, fazer contato, reservar, blá, blá, blá. Tem isso, a Honda promove isso, tem isso, mantém isso. A gente tem alguns caminhos. Hoje, por exemplo, se for para um agendamento de serviço, até pouco tempo atrás a gente trabalhava muito a questão do lead. Tem um interesse, ele mandava um interesse para cair para a concessionária entrava em contato. Mandava através de um site, por exemplo? De um site. Então ele entrava no nosso site corporativo da Honda, ia na seção lá de agendamento e gerava um lead para a concessionária. Tem interesse em fazer esse serviço, a concessionária entra em contato. Desde o último ano a gente estabeleceu o agendamento digital Honda, onde o cliente ele tem a jornada completa. Ele já acessa, já vê o horário, o dia, o consultor que ele quer que atenda, caso tenha um relacionamento já estabelecido com aquele concessionário, e ele pode já... Hoje tem, né? O concessionário dele pegou a moto. Exato. Na maior parte das vezes ele já tem até o consultor dele, que ele já está acostumado a ser atendido, então ele tem a opção de escolher o consultor, já escolher o dia que é melhor conveniente para ele e já finaliza o agendamento ali. Então isso está disponível tanto através do nosso site, como através do aplicativo do My Honda Connect, que é um aplicativo também onde ele consegue acompanhar, ver o manual do proprietário, acompanhar o histórico de serviços da motocicleta dele e fazer agendamento, entre outras N funcionalidades. Então, esse é um canal que a gente tem e que está funcionando. Dois, na verdade, o site e o aplicativo. Tem sido muito elogiado. E caso o cliente tenha alguma dúvida, alguma reclamação, hoje ainda o principal canal de contato para a Honda tem sido o 0800. Então nós temos o 0800 que de segunda a sexta funciona das 8 da manhã às 8 da noite. Tem lá uma central de atendentes. Exatamente, tem uma central de atendimento com colaboradores, inclusive da Honda, que estão ali, e aí é muito interessante que como a Honda internaliza isso, a gente sempre tem engenheiro, psicólogo, diferentes formações, diferentes formações para a gente entender dentro da expectativa e da necessidade de cada cliente para quem que eu vou endereçar aquele chamado. Isso é importante para criar uma conexão com o cliente e principalmente entender qual é a necessidade dele e tentar acelerar o processo de resolução. Então tudo isso, a gente tem esses canais que hoje estão disponíveis para o cliente. Bacana. Mudando outra vez de assunto, a Honda promove, acontece, fez alguma vez recentemente, aquela operação que a gente chama de recall. Na montagem, uma peça que veio defeituosa da Tailândia, sei lá o que foi, alguma coisinha. Assim, isso ocasiona recall. A Honda faz, a Honda chama. Como é que funciona esse processo? Acho que um ponto importante para a gente estabelecer inicialmente é assim, o que é um recall? Em que condição que a gente estabelece um recall? Então, a Honda, diariamente, nós temos os nossos times de engenharia e qualidade, estão conectados com a rede de concessionários, com os fornecedores, com a fábrica, e o processo principal é o monitoramento da qualidade. Então, diariamente, a rede de concessionários está passando para a gente eventuais problemas que eles mapeiam em campo. Nosso time da qualidade avalia cada uma dessas peças, de cada um dos processos de ocorrência, vai a campo para entender em que contexto, que ocasião que isso aconteceu. Uma vez feito o diagnóstico junto com a fábrica, com os nossos fornecedores, isso vai permitir que a gente melhore o processo na linha de montagem. É o fluxo natural da melhoria contínua. Quando, nesse processo de diagnóstico, a gente mapeia que ainda de maneira remota, essa ocorrência pode trazer algum risco para a segurança do cliente, isso se enquadra como um recall. Ainda que seja um caso. Então, esse monitoramento não estabelece por quantidade. Se tiver um caso, um cliente que teve alguma intercorrência, isso... Segurança é fundamental nesse caso. É a palavra-chave. Segurança. Então, se... ainda que de maneira remota, essa ocorrência possa trazer algum risco à segurança do cliente, isso já caracteriza como recall. Isso não é uma questão da Honda, isso é legislação. Nem que não seja 1 milhão de produção, que sejam poucas motos, mas uma moto. Isso é uma questão de legislação. Isso não é só para a Honda, para todas as marcas,
No caso da Honda, a gente fez com extremo rigor e atenção, e isso é acompanhado junto com fóruns globais para definição e informação para o governo. Sempre que você tem um recall, existe um fluxo de avisar o governo, e o nosso trabalho é de assegurar de maneira proativa que a gente consiga trazer todos os clientes, sendo um ou sendo milhares, para fazer o reparo. Enquanto tiver um veículo pendente de fazer o recall, esse recall está aberto independente do tempo. Então, e às vezes o cara esquece, pode ficar um ano. Exato. E exatamente, ou esquece, ou às vezes comprou a moto no mercado, é uma segundo dono, terceiro dono, ele não sabe. Então, o nosso trabalho ativo, inclusive junto com o governo, que é super apoiador sempre, é de buscar meios e ferramentas de sempre contatar esses clientes, canais, mídias massivas e também o one-to-one que a gente chama através de cartas, para chamar esse cliente para fazer o recall. Então é gratuito, não tem custo nenhum para o cliente e é uma responsabilidade que nós temos. Como é que ele é avisado disso? No caso, por exemplo, dele ser uma moto de segunda mão, sei lá, como é que ele fica sabendo? Hoje, a gente sempre anuncia os recalls. No site da Honda, acho que é um ponto bastante importante, no site da Honda, ele pode acessar lá, tem a área de recall, e através da placa da motocicleta, ele consegue consultar. Não do número do chassi, da placa, licença. Tem o número do chassi, mas sim, a placa também é um identificador. Geralmente para o cliente a placa é muito mais fácil, mas pelo chassi também é possível. Ele consulta e se tiver algum recall pendente, ele já pode entrar em contato com a concessionária mais próxima, fazer o agendamento sem custo nenhum para ele. Bacana. Escuta, é muito óbvio, a gente percebe muito claramente que existe uma nova utilização, tem 10 anos, né? Da pandemia para cá mudou muito. O uso severo das motocicletas, esse uso intenso. A motocicleta hoje roda que nem rodava um táxi, roda 100 km por dia. Então, esse uso severo exige do pós-venda alguma atenção especial, alguma coisa assim? Bom, a motocicleta, desde a pandemia, profissional, digamos, o uso profissional, e realmente teve uma expansão muito grande desde a pandemia. A gente vê esse movimento muito claro e não vê uma desaceleração, não. Isso é super interessante, super interessante. O grande ponto, independente do uso severo ou não, o que a gente sempre recomenda é seguir rigorosamente os planos de manutenção e a periodicidade de troca, por exemplo, do óleo, de cada um dos serviços que está estabelecido no plano de manutenção. Acho que esse é o ponto-chave que a gente sempre reforça com todo o cliente, independente do tipo de uso. Esteja atento ao plano de manutenção. Se o cliente seguir o plano de manutenção de maneira adequada, ele não vai ter nenhum tipo de intercorrência. Legal, mesmo o uso sendo mais severo. Exato. Outra coisa que eu estou achando que tá na moda, você deve acompanhar aí na internet, todo lado, esse negócio de customização. O cara chega, eu vou tirar essa peça, vou botar um guidão assim, vou botar um acelerador XYZ, coisa que eu acho mais bonito. Chama customização, eles mudam as características originais da moto. Eu acho uma bobagem imensa. Em 99% dos caras, a moto fica bem pior do que quando ela saiu da fábrica. Me desculpe se você gosta de customizar. Mas, então, acontece. E como é que a Honda trata isso para o efeito de manutenção da garantia, Luiz Fernando? Vamos lá. Eu também respeito essa questão e a personalização das motocicletas, vai muito do perfil de cada cliente. O que acontece muito hoje, até muitas vezes com peça genuína, a gente lançar uma nova versão de motocicleta e aí ele trocar as carenagens para ajustar o novo modelo, para parecer com o novo modelo. Então existe um movimento do mercado realmente que muitos clientes fazem isso. O ponto principal é que tipo de componente que a gente está falando. Se ele estiver trocando uma carenagem ali, que não influencia diretamente no funcionamento da motocicleta, um elemento externo, plástico, um elemento externo, uma questão estética, isso não vai interferir no funcionamento do motor, não vai interferir no funcionamento da transmissão da motocicleta. Então não vai comprometer a garantia. Neste aspecto que eu estou falando estético, nesse caso, a princípio não. Agora o cuidado que a gente tem que ter é com alguns componentes críticos, igual você citou, manete, tem que tomar cuidado, porque às vezes até mais do que a garantia, a questão da segurança, que material que porque às vezes o custo também que material que ele está colocando passou por todos os testes, não passou, se ele tiver
fatalidade de ter uma queda, esse manete ele vai quebrar ou ele vai dobrar igual é o original. Então tem uma série de pontos que tem que ser ponderado nesse momento, uma avaliação bastante crítica de que tipo de peça a gente está falando. Se envolver os conjuntos principais elementares da motocicleta, isso sim pode comprometer a garantia dele. Então ele tem que estar muito atento a que tipo de peça que ele está submetendo a esse processo de personalização do seu produto. É muito comum o cara trocar lâmpada, botar LED, agora está na moda pisca-pisca de LED, o cara vai lá tirar. E isso pode sim interferir nas condições elétricas da motocicleta. Então, porque, enfim, o funcionamento da motocicleta pode ser alterado. Então, qualquer mudança no componente elétrico ou motor da motocicleta, isso pode, obviamente será avaliado pelo concessionário, mas isso pode sim interferir no funcionamento e na garantia. Tá bom. Eu acho que nós estamos chegando lá no nosso horário de... Passou rápido, bacana. Passa rápido, no bate-papo a gente fica conversando sobre... Eu acho que o pós-venda está sendo cada vez mais importante, conforme eu te falei. Se eu tivesse, inclusive, que recomendar alguém escolher uma profissão hoje em dia, vai trabalhar com manutenção de motocicleta, porque está abrindo de concessionário todo dia aí de diferentes marcas. Então, está precisando enormemente desse tipo de atendimento. Eu queria que você fizesse algumas considerações finais sobre como é que é a sua visão de pós-venda, como é que a Honda vai atuar daqui para frente nesse mercado que está mudando, né? O mercado está mudando, está chegando novas empresas aí. Como é que nós vamos ver esse futuro aí, Luciano Neri? Bom, Viotti, eu tô na Honda há 16 anos, esses 16 anos dedicados para o pós-venda. 16 anos, cara? 16 anos, passei por várias... O pós-venda é um departamento que ele envolve várias áreas, então ele envolve, desde que eu comentei aqui, garantia, qualidade, atendimento técnico à rede, treinamento, desenvolvimento de concessionário, a parte de marketing, que é assegurar um contato proativo e contínuo com o nosso cliente para manter um relacionamento também de longo prazo. Tá? Isso está com pós-venda, toda a régua, a jornada de comunicação com o cliente está no pós-venda, desenvolvimento de produtos específicos para atender o cliente do pós-venda e toda a parte de peças, que envolve desde a parte de planejamento de compra de peças, assegurar disponibilidade no centro regional ali para ter a entrega rápida para o nosso cliente, cadeia logística. Então, o pós-venda, quando a gente olha para todas essas frentes, ela tem que ser orquestrada de maneira muito participativa entre todos, com objetivo único. Honda e rede é sempre oferecer a melhor experiência para o cliente. Por quê? A gente entende que no final do dia, o que vai ser o habilitador, que foi o início da nossa conversa, de assegurar que esse cliente ele vai continuar na marca ou não, vai ser a qualidade do produto e a experiência que ele teve durante toda a jornada com a marca. E a experiência no pós-venda. A gente sabe o que faz. Então, nosso desafio principal e diário, junto com toda a nossa rede de concessionárias, isso é compartilhado, é como a gente pode oferecer a melhor experiência. Só que a gente só oferece a melhor experiência conhecendo cada cliente. Então, quando um cliente de uma alta cilindrada vem, qual a expectativa dele? Quando um cliente de uma scooter, que tem crescido muito a demanda por scooters, especialmente no público feminino, vem até a rede de concessionários, qual que é a expectativa? Quando vem um cliente que usa a moto de baixa cilindrada para uso profissional, o que ele está buscando? Então, essa sensibilidade de entender... O cliente não é homogêneo, né? Cada um jamais. E cada um, dentro da forma que ele utiliza o produto, dentro do que ele entende sobre mobilidade e do que ele buscou o produto, ele tem uma expectativa de relacionamento com a marca totalmente diferente. E cabe à marca entender isso e personalizar seu atendimento e a sua proposta de valor conforme a expectativa de cada um. Então, hoje se fala muito de personalização. Acho que esse é o grande desafio do pós-venda para todas as marcas daqui em diante. É realmente entender... Na abordagem ao cliente, no atendimento ao cliente. E é entender com quem você está interagindo, quem quer ser o cliente. Mas não é um cliente, não existe um senso comum que este é meu cliente. Não, médio. Você tem uma pluralidade de clientes e você tem que respeitar e entender a necessidade de cada um e se ajustar à necessidade de cada um. Essa flexibilidade que eu acho que vai ser um fator decisor para as marcas daqui em diante, de como eles vão se posicionar no mercado. E a Honda está atenta a isso? Muito. Esse é um dos nossos pilares. A gente está 50 anos atento a isso. Esse é o nosso desafio. E o processo de expansão e consolidação, ele envolve isso. A gente fala, hoje a gente
tem o maior market share do mercado, chegar ao topo é difícil, se manter é muito mais, porque você tem que estar muito atento às mudanças, às tendências, e o nosso cliente hoje é totalmente diferente. E não para, é dinâmico. E quando eu falo do mesmo segmento, se eu pego o cliente da scooter de 10 anos atrás e o cliente da scooter hoje, eu posso falar que jamais, é um cliente totalmente diferente, com expectativas diferentes, e que a gente tem que estar atento e ir ajustando o nosso processo para isso. Então, o papel do pós-venda eu vejo que é esse, ofertar a melhor experiência dentro da necessidade de cada cliente. E isso envolvendo os 2 pilares que eu comentei inicialmente, que é qualidade do produto, assegurar a confiabilidade, durabilidade e qualidade do produto e atendimento de qualidade para prover a melhor experiência para a pessoa, para o cliente. As marcas que entenderem isso e avançarem de uma maneira sólida, capilarizada, como você comentou, e tendo agilidade nesse atendimento, sem dúvida nenhuma se destacarão. Muito bom. Luiz, muito obrigado, cara. Obrigado, foi um prazer estar aqui contigo. Vamos bater no microfone que vai fazer barulho. Prazer estar aqui obrigado, contigo. Viu, cara? Valeu, acho que foi legal. Fica no canal, tem teste de moto, tem avaliação. Acione lá o sininho de notificações, Moto Premium TV. A gente leva papo legal sobre moto toda semana, valeu? Obrigado, Luiz Fernando Neri. Obrigado, grande abraço a todos.